Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Nesse mês de agosto, aqui no nosso Questões de Família, nós vamos nos debruçar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 35 anos, gente. José Eduardo Coelho Dias tem essa missão e hoje temos um convidado, não é isso, Zedu? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Sim, hoje nós estamos trazendo aqui uma das maiores feras sobre o assunto, uma pessoa que tem se dedicado bastante ao estudo do Estatuto, das normas correlatas, que é o meu querido amigo Fernando Sauser, direto das Minas Gerais, para o nosso CBN Questões de Família. Bom dia, Sauser. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Zedu. É uma honra estar participando com vocês aqui nesse programa tão prestigiado. É uma honra nossa, né, Zedu? Com certeza. Bom, vamos começar com o Fernando então, Zedu? Fernando, Claro. faça pra gente aqui, olha, um resumo da importância do Estatuto nesses 35 anos de existência dele. Fernanda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da gente falar dele, a gente tem que falar um pouco da Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, dando uma guinada radical em relação à Constituição de 88, foi a primeira que reconheceu as crianças e adolescentes como pessoas, como sujeitos de direito. Mas não quaisquer tipos de sujeito, mas são sujeitos que merecem proteção integral, com prioridade absoluta. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem exatamente para dizer que no artigo 1º ele fala, esta lei é que dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. E o ECA, rompendo com o ordenamento jurídico anterior, ele deixa claro que essa proteção é a toda e qualquer criança, independente da situação dela. Porque no ordenamento anterior, quando a gente tinha o Código de Menores, ele procurava proteger apenas, e não era uma proteção igual a gente fala no ECA, que a proteção do ECA é para você garantir o desenvolvimento integral dessas crianças em um ambiente saudável. Uhum. A proteção anterior era só destinada a crianças em estado de abandono ou, conforme eles falavam, delinquentes. Então, na verdade, eram medidas protetivas punitivas contra a criança. E essa questão de abandono, o antigo Código de Menores, ele também punia a pobreza. A falta de recursos dos pais era visto como um motivo do Estado intervir. E o ECA, desde a sua origem, no artigo 23, hoje, ele fala que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Ele traz medidas para proteger essa criança dentro da família, porque é dentro da família que a criança tem que ser cuidada, ela tem que ser protegida. Muito bom. Zedu? Não, Fernando, eu prefiro ouvir. Eu quero que o Sauser fale mais, porque realmente é uma pessoa que eu admiro, é um pesquisador do assunto e que tem uma sensibilidade muito grande. E só lembrando aqui, Sauser, que a gente tinha no Código de Menores um caráter bastante punitivo e nada protetivo. Era uma coisa meio que varrer para baixo do tapete as situações envolvendo crianças e adolescentes, né? Do tipo assim, a criança que estava numa situação de abandono, ela era de alguma forma vista pelo Estado, não porque o Estado pensava em protegê-la, mas porque aquilo, entre aspas, incomodava a sociedade, né? Incomodava uma determinada situação social e aí tinha que se desaparecer dos olhos. E aí como é que você fazia? Você punia, você guardava no mau sentido, na FEBEM da vida, né? nas instituições que eram praticamente cadeias, jaulas, né? Tratava como delinquente juvenil, delinquente infantil, enfim. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem, rompe com essa lógica, como o Sauser falou, e começa a olhar para as crianças como crianças. É a primeira vez que a gente tem um olhar da criança em harmonia com o que a Constituição diz, porque a nossa Constituição coloca a criança como hipervulnerável e merecedor e credor de toda a proteção. E aí a gente fala, mas o Estatuto protege crianças que praticam delitos. E não é nada disso, a gente tem que pensar um pouco mais amplo, né? Pensar na criança como um todo, sabe, Fernando? E a gente está falando de medidas socioeducativas, não é isso?
não só de medidas socioeducativas, mas de um olhar para a criança, de entender a criança Aham. em toda a sua complexidade, né? Entender que é um ser em formação, entender que ela não pode ser tratada da mesma forma que um adulto é tratado, e o que a gente não tinha no ordenamento anterior, onde só mudava a tipificação, em vez de criminoso, era delinquente. Eu não sei se o Sauser concorda com a minha observação. Não, eu concordo com tudo que você está falando, Zedu, e eu acho que até essa pergunta da Fernanda, ele mostra até que a gente tem hoje um viés ainda olhando pelo Código de Menores, que, como você Aham. falou, a intenção do Código de Menores de proteção era proteger a sociedade da criança abandonada e da criança delinquente, e não proteger a criança. E o ECA é outra coisa, o ECA procura proteger a criança dos malefícios que a sociedade traz. E o ECA, ele não fala só de medida socioeducativa. O ECA, ele orienta as escolas, por exemplo, que se a criança atinge um número superior a tantas faltas, o conselho tutelar tem que ser comunicado. O ECA também é o diploma legal que traz as normas processuais para a gente ver a questão do poder familiar de pais casados, independente também da situação conjugal dos pais, quando pai e mãe, ou pais ou mães, eles estão em conflito em relação à educação que eles vão dar para o filho, é o ECA que mostra como é que tem que ser dirimida essa questão também, complementado pelo Código Civil. Então é uma lei muito abrangente, ela fala da entrega voluntária de crianças e adolescentes, como é que tem que ser. É uma legislação muito ampla. E o ECA, ele, quando o legislador falou que essa é a lei que trata da proteção integral de crianças e adolescentes, sabiamente o legislador tinha ciência que uma lei só estática no tempo, ela não conseguiria fazer esse papel sozinho. Por isso que tem outras leis, o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei de Alienação Parental, a Lei Henri Borel, são leis que reforçam o ECA. E o ECA já sabia que ele precisaria desse reforço, porque no artigo 72 ele fala que as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. E a lei fala obrigações, porque a Constituição fala que é a obrigação da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos da criança com prioridade integral e mantê-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o manter a salvo é precaver, é não esperar a violência ocorrer para intervir. É isso. E aí eu estava pensando aqui, enquanto o Sauser falava, que eu vejo assim, se antes a lógica era proteger a sociedade da criança, a lógica agora passa a ser proteger a criança em sociedade e responsabilizando a sociedade pela proteção da criança, porque não é dever só do Estado, porque a Uhum. criança não cresce, Fernanda, num ambiente isolado, ela cresce em família. Então a família tem que ter as ferramentas também para bem cuidar dessa criança e para não produzir crianças que vão entrar em rota de colisão com a própria legislação. Muito pelo contrário, nós precisamos formar cidadãos, precisamos formar pessoas realmente de integridade, isso tudo vai na infância. Só que se a gente não olha a criança como criança, a gente já erra, já não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então eu vejo assim como um grande mérito do Estatuto da Criança é esse olhar diferente e é fornecer as ferramentas para que as crianças possam efetivamente se desenvolver. Mas, infelizmente, essa lei vem cercada de preconceitos, vem tomada de observações que não são verdadeiras, como se o estatuto tivesse vindo para passar a mão na cabeça de bandidinho, e a gente sabe que não é isso. É porque a gente olha para aquilo que nos chama a atenção. A mim chama a atenção a necessidade de proteção e de um desenvolvimento saudável para as crianças. Agora, se para alguém chama a atenção o fato de que não vai mais poder tratar a criança como um bandido só por ser criança, aí a conversa é outra, né? Gente, ó, eu vou até incluir aqui a participação do ouvinte que fala exatamente nessa linha de raciocínio de vocês aí, né? Sobre. É uma linha ali bastante complicada, né, da gente dividir, né? E diz o Claudenir o seguinte: olha, o grande problema do país, segundo ele,
É a sensação de impunidade que a pessoa passa a cada dia quando tem um menor envolvido num crime. E como que é esta proteção dele, né? Ele está citando um exemplo aqui de um episódio envolvendo um menor de 14 anos que teria cometido alguns crimes numa escola e quando ele foi abordado, ele disse, né, que ele estava dentro do Estatuto do Menor e Adolescente. Com certeza não estava dentro. Com certeza alguma coisa no crescimento dessa criança fez com que ele estivesse exatamente do lado de fora da proteção do estatuto. Porque se ele chega aos 14 anos com essa sensação de que ele é invulnerável, de que ele pode fazer o que ele bem entender, para mim isso é um sintoma muito grave, muito marcante da forma como a sociedade lidou. E aí nós estamos falando de desenvolvimento em família, de condições de todas as questões. E aí eu passo a bola para o Sauser, porque pode ser que ele não concorde comigo e eu gosto da divergência. Não, ô Fernanda, eu acho que aqui no Brasil a gente tem o mau costume de pegar a exceção como regra. Quantas Uhum. crianças e adolescentes a gente tem no Brasil? Se a gente pegar o caso de uma criança ou do adolescente que cometeu um crime, que cometeu um ilícito penal e arguiu que o ECA protegia ele, isso daí a gente não pode pegar uma legislação toda protetiva e jogar no lixo. Porque antigamente, antes da Constituição de 88, a gente vivia num cenário que só as crianças abandonadas ou as delinquentes que mereciam vista, que a família era uma coisa sagrada, era quase uma sociedade secreta, tá? Que crianças eram espancadas dentro de casa, não acontecia nada, briga de marido e mulher, ninguém metia colher. E hoje a nossa sociedade evoluiu. Tanto é que o ECA foi reformado e tem a lei da palmada, que as pessoas falam assim, nossa, é um exagero o pai e a mãe não poder dar uma palmada na criança. Mas o ECA quer passar o seguinte, se você educa uma criança com violência, você está semeando a violência para o futuro. Verdade. Porque a criança é a base, quando a gente fala que a família é a base da sociedade, a criança, vamos dizer que é a semente, o brotinho que a gente está criando. E se ela criar, a gente vai fazer uma sociedade toda doente. E a gente tem que ver também o seguinte, a pessoa a gente vê muito pelo ato, né? Como eu falo assim, a foto é diferente do filme. O que que essa criança foi desassistida pelo Estado antes? Essa criança foi vítima de algum abuso, ela foi vítima de alguma violência e está só replicando? Foi algum adulto que recrutou ela porque ela não teve oportunidades de trabalhar? Então a gente tem que ver isso daí, tá? E o ECA, as proteções que ele dá, o máximo que a criança vai fazer, que ela fala assim, esse adolescente falou que não vai acontecer nada. Vai acontecer. A única coisa é que quando ele for recluso, ele vai ser segregado dos adultos. Ele vai ficar cumprindo a pena dele, a medida socioeducativa dele, em um lugar que só tem adolescentes e crianças, e não tem adultos, tá? Mas ele vai ser punido, tá? A punição pode ser curta, mas eu te garanto que se essa pessoa, depois que ela fizer 18 anos, se ela continuar com as mesmas práticas, ela vai ser punida igual todo adulto. Uma outra participação que chega aqui também, olha, e o estatuto, ele é cumprido integralmente, na opinião de vocês? Mas nem. Falta muito, né? Falta muito, muito, muito. A gente vê que essa parte da assistência, da parte que realmente interessa para a sociedade, que é a proteção da criança no sentido de mais amplo, de educação, de condições de vida, nós estamos muito longe de atingir. Eu diria que o nosso estatuto ele traz o mundo ideal, né, pra gente. A gente tem que trabalhar com o mundo real, porque a gente vive num país em que legislativamente e até através do Poder Executivo são criadas muitas políticas públicas, mas não tem recursos para implementar essas políticas públicas. Então, para o ECA ele ser integralmente cumprido, a gente precisaria que fosse disponibilizado creche para todas as crianças, que o ensino integral fosse disponibilizado para todas as crianças e adolescentes, que eles tivessem acompanhamento psicológico, psiquiátrico e vários outros acompanhamentos para permitir que o ECA fizesse isso, porque a família sozinha também ela não encontra todas as condições para cumprir. Ela precisa do auxílio governamental e principalmente as famílias mais carentes. Eu vou te dar um grande exemplo que eu acho o seguinte: uma criança ela já tem grande parte da infância e da adolescência dela comprometida quando ela cresce num lugar que não existe saneamento básico. Porque a neurologia já prova que a criança que nasce em um lugar que falta o saneamento básico, cognitivamente, ela já encontra desvantagem em relação às outras para competir. E às vezes essas desvantagens levam ela em buscar facilidades, entre aspas, no crime, etc, etc. Zedu? Não, e sem contar também, Fernanda, que a gente não consegue, por exemplo,
atentar para o fato que se tem alguma criança praticando algum delito contra a sociedade, certamente tem um adulto por trás cooptando aquela criança, jogando aquela criança naquele meio, né? E quando a gente fala disso, a coisa é muito complexa, porque temos que pensar o seguinte: por que que aquela família abriu condições para que um terceiro de fora introduzisse aquela criança, aquele adolescente num ambiente que não seria o ideal? Aí você vai ver, será que essa família tem condições reais de acesso, de permitir para os seus filhos acesso à saúde, acesso à educação, acesso a uma sociabilidade, uma socialização mais adequada? Então, assim, não dá para a gente pegar, como disse já o Sauser, pegar uma pontinha e julgar como sendo ruim toda uma legislação que, na verdade, busca um mundo ideal para toda criança. Não é só para a criança dos pais mais abastados, não é só para a criança dos pais de classe média, das famílias de classe média, é para toda criança que esteja no nosso território nacional, né? Então, falta muito? Claro que falta muito. Inclusive, Fernanda, na próxima semana nós vamos estar aqui com mais um especialista falando exatamente das coisas que faltam para a gente chegar perto de um ponto ideal do nosso estatuto, né? Vou fechando aqui com uma última participação do ouvinte, para vocês aí refletirem, o Rafael. Diz ele que tem um ditado africano que diz o seguinte: é preciso uma vila para criar uma criança. Enquanto a comunidade no entorno desta criança não enxergar como parte da falha que gera adultos fora do caminho correto, nada se resolve. É isso, gente? Essa frase é a mais verdadeira possível. E a gente tem que também, como falou que precisa de uma aldeia completa para cuidar, no Brasil a gente tem certas hipocrisias. A gente pega as crianças que nascem em comunidade. O nome favela ser substituído por comunidade eu acho genial, porque ali as pessoas vivem numa comunidade que é como se falou dessa aldeia. Às vezes, por falta de creche, mães vão sair para trabalhar e deixam os filhos com as vizinhas. E, equivocadamente, alguns gestores públicos acham que isso é uma violência, que a mãe está abandonando o filho e pune essa mãe e tira a guarda do filho dela por causa disso, porque ela deixou com a vizinha sempre porque faltou a creche. Então, eles punem as famílias por falta de ação governamental. Então, eu acho que isso daí é mais verdade, assim, nua e crua. E o ECA é tão mal compreendido, só para dar um exemplo para você aqui, que o ECA ele foi promulgado em 1990. Em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância ele teve que incluir um dispositivo no ECA para não deixar dúvidas a quem o ECA se destinava. Ele acrescentou um parágrafo único no artigo 3º do ECA que diz: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade que vivem. Então, para você proteger integralmente uma criança e um adolescente, você também tem que proteger e dar os meios para a família proteger. Então, precisa mesmo desse esforço comunitário, de você criar na comunidade posto médico, de você criar creches na comunidade, de você criar escolas, e todo mundo fazer esse grande mutirão para que as crianças do local sejam cuidadas. Isso aí. Fernando, uma honra, viu, poder contar contigo aqui nesta segunda-feira, né, Zedu? Com certeza. Com certeza. O Fernando é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, é um estudioso, uma pessoa muito importante para o direito das crianças, para as crianças do Brasil, tá, Fernando? É uma honra mesmo poder contar com ele aqui no nosso Questões de Família. E eu espero que ele volte, viu? Nós também. Fernando, tudo de bom para você, hein? Gente, para vocês também, obrigado pelo convite. Zedu, se você chamar, eu sou eu, igual o Sidney Magal, me chama que eu vou. Um abraço, querido. Abraço. E já fica um bom debate aqui para a próxima segunda. Vários ouvintes discutindo a idade dos 16 anos, viu, Zedu? Eita, vamos precisar de um programa só para isso, hein? Vamos!